Queridos amigos, paz e saúde para todos. No dia 29 de junho próximo passado, o mundo cristão comemorou o dia de São Pedro. São Pedro é considerado o principal discípulo de Jesus, apóstolo e missionário da primitiva igreja cristã. Foi o primeiro Papa de Roma, onde morreu martirizado. Pedro, cujo nome verdadeiro era Simão, vivia na Galiléia, às margens do lago de Genezaré. Era pescador de profissão. Tinha, juntamente com seu irmão André e os discípulos Tiago e João, uma pequena frota de barcos pesqueiros. Simão levava uma vida comum de pescador e sonhava, assim como todos os que viviam subjugados ao Império Romano, com dias melhores e uma vida mais justa e feliz para todos. É neste cenário que surge, falando ao povo que se reúne nas praias, um rabi chamado Jesus, vindo do interior da Galiléia, do povoado de Nazaré. Quando Jesus iniciou sua missão, ele estava com 30 anos e Pedro já estava com 44 anos. O primeiro contato de Pedro com Jesus se deu na casa dos pais de Pedro, quando Jesus tinha 10 anos e Pedro, na época, 24 anos. Ele havia acabado de se casar. Só depois de muitos anos, viúvo e com 2 filhas, sob os cuidados da avó, Pedro reencontra o Mestre numa das praias do mar da Galileia. Jesus viu os 2 irmãos, Pedro e André, lançando redes ao mar. E então lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. O anúncio que ouvira do rabi sobre a proximidade do reino de Deus adquire vida aos seus olhos. Pedro era de temperamento autoritário, às vezes agressivo. Dizem que esse tipo de comportamento é para dissimular a insegurança e o medo. E realmente Pedro era medroso. Conta-se em Mateus capítulo 14 que já era noite quando Pedro e outros discípulos estavam no mar e começou uma tempestade. Devido ao vento forte, eles não conseguiam dominar o barco. Jesus, que estava na praia, vê o desespero deles e vai em direção a eles, andando sobre as ondas, e pede que se tranquilizem. Pedro, quando vê Jesus, como uma criança que busca o colo da mãe quando está com medo, grita: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas na direção de Jesus. Mas quando ele repara na força do vento, teve medo e começou a afundar e grita: salva-me, Senhor. Jesus então lhe estende a mão e lhe diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Mas nós também somos assim, como Pedro, quando nos sentimos atingidos pelas tempestades das dores físicas e morais, gritamos por Jesus, mas duvidamos das bênçãos divinas. Não porque nos sentimos sem o mérito de recebê-la, mas porque não cremos na bondade e na misericórdia do Pai. Agimos assim por causa da nossa pouca fé ou nenhuma. Pedro também era impulsivo, agressivo, como podemos deduzir da narrativa de João capítulo 18. Pedro puxou da espada que trazia e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Nosso temperamento agressivo às vezes magoa as pessoas. Precisamos ficar atentos. E Jesus, que era um exímio conhecedor de homens, via que atrás daquela alma frágil escondia uma alma fiel, compassiva, humilde e decidida. Virtudes
fundamentais para aqueles que desejam conviver melhor com seus semelhantes. Um dia, Jesus olha longamente para Pedro e diz: a partir de hoje você vai se chamar Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Jesus via em Pedro lealdade, solidez, firmeza de uma rocha. Daí porque troca-lhe o nome de Simão para Pedro, que significa pedra, indicando a rocha sobre o qual o homem prudente edifica sua casa. Pedro era um diamante que precisava ser lapidado. E foi assim que Pedro, o pescador da Galileia, deixou para trás toda uma história de vida e iniciou outra vida e uma nova história. Agora, não mais como Simão, mas como Pedro, o pescador de homens. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Jesus fez de Cafarnaum a sua cidade, sede de onde partia para todas as incursões evangélicas. Do mesmo modo que fez da casa de Simão o seu quartel-general. Sempre que retornava à cidade, era na casa de Pedro que permanecia. Foi nela que Jesus realizou o primeiro evangelho no lar na terra. E todos nós sabemos da importância da prece em nosso lar, para higienizar a nossa atmosfera e ajudar na convivência com nossos familiares. Depois da traição e prisão de Jesus, os discípulos estavam aterrorizados e fugiram. Os únicos que não o abandonou no momento da sua prisão e morte foi João, Maria de Magdala, sua mãe Maria de Nazaré e Maria Salomé, mãe dos apóstolos João e Tiago Maior. Jesus sabia que isso ia acontecer e ele chegou a dizer aos discípulos: todos vocês me abandonarão. Todos fizeram gestos negativos, mas Pedro se adiantou e disse: mas Senhor, eu quero te seguir, por ti darei a minha vida. Tu darás a tua vida por mim? Disse Jesus em tom de dúvida. Em verdade te digo, hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante por 3 vezes, terás dito que não me conheces. E assim, quando Jesus é preso, Pedro tentou acompanhar Jesus de longe. E quando por 3 vezes lhe perguntaram: você não é também discípulo daquele homem? E ele responde: não conheço esse homem de que tanto falais. Então Pedro lembrou-se das palavras do Mestre e chorou amargamente, pois traíra a pessoa que ele mais amava e confiava. Por 3 anos, Pedro convive diariamente com Jesus, recebe suas lições de humildade, de renúncia, fé e trai a pessoa que mais amava e em quem mais confiava. Sente uma tristeza imensa, um arrependimento sem fim e muita solidão. Chora amargamente, lamentando sua covardia, sua fraqueza, seu medo. Em suas meditações, pede perdão a Jesus. Seu arrependimento era sincero. Ele estava consciente de seu erro e desejava repará-lo. Mas como? É quando Jesus ressuscitado vai ao seu encontro e lhe pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pedro sentiu-se feliz, porque Jesus lhe havia perdoado e tinha-lhe confiado uma importante missão. Chegou o momento dele reparar todo o mal, colocando à prova sua humildade. Pedro estava curado de suas feridas e encabeça o vigoroso movimento de evangelização que se verifica até hoje. Passa a pregar os ensinamentos de Jesus, mas
um rude pescador iletrado contando histórias fantásticas não convence a ninguém. O que torna o discurso convincente são os sinais de poder que o acompanham, sinais exteriores que nos surpreendem e nos faz reconhecer que estamos diante de algo realmente extraordinário e excepcional. Nos faz parar e prestar atenção. Sob a proteção de Jesus, seus dons mediúnicos se expandem. Cura paralíticos, cegos. Bastava que a sombra de Pedro passasse para que os doentes fossem curados. Pedro, com toda a sua humildade, reconhece e diz sempre que é tudo obra da graça divina e que só Jesus é o Senhor. Uma vez Pedro e João, passando por um aleijado que pedia esmola, ele lhe diz: não tenho ouro nem prata, mas vou te dar o que tenho em nome de Jesus de Nazaré. Levanta-te e anda. E o milagre aconteceu. E ele explicava às pessoas: é a minha fé em Jesus que o curou. Pedro funda a casa do caminho, recebendo nela os perseguidos e doentes. Ele é a esperança para todos os sofredores, a força para os demais discípulos. Se antes tinha sido medroso e inseguro a ponto de negar Jesus, hoje era um trabalhador dinâmico, corajoso, que enfrentava a todos para anunciar Jesus e seu Evangelho. Tornara-se amado por todos e perseguido pelos judeus, que desencadeia a perseguição aos seguidores de Jesus e proíbem que falem em seu nome. Mas Pedro tem agora a coragem do Cristo e não se intimida. Continua pregando por toda parte para que o mundo conhecesse e amasse Jesus. Um dia, Nero, que era imperador romano, um depravado e louco, mandou colocar fogo nos 4 cantos de Roma e ordenou que ninguém poderia saber que tinha sido ele e que a culpa deveria cair sobre os cristãos. E assim Nero prende Pedro e manda crucificá-lo no ano de 68. Num gesto de humildade, dizendo não ser digno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como fora seu mestre Jesus, pediu aos seus perseguidores que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho. Pedro, o discípulo por excelência. E assim, meus amigos, vamos agora nos unindo fraternalmente e com muito amor, cumprimentando os nossos mentores individuais e as fraternidades que nos assistem através da prece da fraternidade. Nossos Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem o mundo. Que assim seja. Busquemos nossa patrona e protetora, Maria de Magdala, pedindo-lhe que nos ajude nessas vibrações de amor ao próximo. E com muito amor, rogamos a proteção de Maria de Nazaré, a nossa amiga e doce mãe. E amparados por Maria, vamos de encontro ao nosso Mestre Jesus, ele, o nosso meigo e doce Rabi da Galileia. E fortalecidos com Jesus, buscamos agora o nosso Pai Criador e de joelhos em espírito,
dizer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus,